Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro Deus Trabalha no Turno da Noite, um livro que está impactando a gente. E nós estamos no quarto capítulo que fala sobre, o título é Ele está segurando a minha mão. Eu queria começar esse capítulo de forma diferente, né? Porque o Ron, ele conta uma história e aí ele cita os versículos. E eu queria ler os versículos primeiro para poder trazer a história para os versículos. No Salmo 18, 35, 36, diz o seguinte: A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. E o Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, assim, esses dois textos a gente retrata exatamente o que aconteceu com o amigo do Ron que teve a netinha, né? Porque na tentativa dele mostrar as habilidades da netinha e ela ainda não estava preparada para esse desafio, né? Ela, por várias vezes, ela cai, né? E só que o avô, né, com aquele cuidado todo, não deixava ela prostrada. Então ele segurava ela, colocava ela em pé de novo, né? E quando ele viu que ela ia desistir, né? E isso nós fazemos quando a gente começa a cair, a gente acaba falando, agora eu vou desistir, eu não quero mais mexer com isso. O avô vai lá, pega ela pela mão, põe os pezinhos dela sobre os pés dele e caminha com ela, né? Aí ele caminha com ela, firmando os passos dela, alargando os passos dela, porque as pernas dele eram maior, né? Então ele conseguia dar passos maiores com ela, alargava os passos dela e os pés dela não vacilavam. Então, tudo o que estava acontecendo ali com a netinha, né? O Ron conseguiu encontrar nesses versículos, né? Uma realidade do Senhor para nós. E a diferença que existe é que nós não temos um avô para fazer isso, né? Quem faz isso por nós é um pai amoroso, que nos pega pela mão, firma nossos passos, né? E logo depois o Ron conta a situação dos filhos dele no carrossel. Eu não entendi muito bem a história do cavalo e da mulinha lá, do jumentinho, mas o carrossel, por ser um brinquedo, né, eu imagino que aquele carrossel estava meio desgovernado, porque as crianças estavam apavoradas. E quando desliga lá o brinquedo e eles tiram as crianças do carrossel, elas correm para o braço do Ron e da esposa, né? E é exatamente o que o Senhor faz conosco. Quando Ele nos toma pelo braço, né? E o Ron diz que, e a palavra do Senhor nos afirma, né? Que os braços dele estão sempre estendidos para nós. Exceto quando nós pecamos, né? Porque o pecado nos impede de alcançá-lo. Somos nós que nos afastamos dele e deixamos de segurar a mão dele. Porque, inclusive, o Ron, ele descreve o que é o pecado, né? Eu achei muito interessante que ele fala assim, ó, o que é pecado? Sou eu tentando fazer as minhas próprias, satisfazer minhas próprias necessidades.
Sou eu tentando andar sem ajuda. Sou eu tentando satisfazer minha própria alma. Sou eu recusando obstinadamente permitir que Deus, com sua mão forte e graciosa, me salve, me guarde e me sustente. E quando eu estava fazendo essa leitura, eu lembrei, eu não sei se vocês chegaram a ouvir já em uma dos CDs acho que é do Trazendo a Arca, que o Davi Sasser fala a respeito de Pedro andando sobre o mar. Ele cita, né? Ele descreve a cena, né, de Jesus andando, de Pedro andando sobre as águas para encontrar com Jesus. E ele fala que a hora que ele começa a afundar, Pedro começa a gritar, né? Chamando o nome de Jesus. E ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. E essa palavra, essa ministração dele mexe muito comigo, porque como eu nunca tinha pensado nisso, né? Isso ficou muito marcado para mim. Ele falou que quando a gente chama, né, grita pelo nome de alguém, a gente é porque essa pessoa está longe. Então, para Pedro, Jesus estava longe. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, estendendo a sua mão, traz Pedro à tona. Então, Jesus não estava longe, Jesus estava com os braços estendidos para ele. Então, é o que acontece conosco. A gente tem os braços do Senhor estendidos para nós o tempo todo. Só que o pecado nos afasta dele. E muitas vezes a gente acha que Jesus está longe. Mas ele está ali louco para nos salvar, estender a sua mão. E esse grito de socorro, né, esse grito por Jesus, ele precisa ser o nosso arrependimento. E não é, com certeza não é coincidência, né? A gente teve semana passada um amando Deus grandemente só sobre arrependimento, né? Por que será? E eu queria ler, né, um dos textos também que o Ron passou para nós, que é Salmos 32, do versículo 4 ao versículo 5. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, assim, o Senhor ele está disposto a nos perdoar o tempo todo. Porém, o que nós, como seres humanos, fazemos? Tentamos ocultar isso. E muitas vezes achamos que ocultamos de Deus. E somente a confissão, né? E o arrependimento é que vai fazer com que o Senhor ele consiga estender a mão dele para nos ajudar. Porque ele é o único que pode fazer isso. E Posso falar sobre o pecado aí? Eu, pode, eu, né? eu coloquei, eu grifei aqui, né? Ele fala assim, na página ainda 59, só voltando um pouquinho. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, 12. E eu grifei e ainda escrevi aqui, ó. O que nos afasta de Deus? O pecado. Que tipo de pecado? Sou eu tentando satisfazer as minhas próprias necessidades. Já tinha pensado nisso como pecado? Sou eu tentando satisfazer as minhas próprias necessidades. Sou eu tentando andar sem ajuda.
sou eu tentando satisfazer minha própria alma. E aí sou eu recusando obstinadamente permitir que Deus, com sua mão forte e graciosa, me salve, me guarde e me sustente. Sabe o que é isso? Egoísmo. Ego. Egoísmo. Então, isso me chamou bastante atenção. E ele fala sobre isso, sobre esse tipo de pecado em que a gente não quer, a gente é autossuficiente, a gente não quer ajuda de Deus. Então, a história do carrossel que ele fala é que no carrossel, as crianças entraram, eles estavam ali para brincar. Eles não pensaram que um burrinho pudesse acontecer tudo aquilo. Não era um alazão, ele fala, né? E um carrossel é aqueles que passa girando, né? Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Começou a andar desordenadamente. Então, pensa num carrossel da vida. Tantas vezes a gente quer satisfazer a nossa alma e entrar num brinquedo, num carrossel, porque a gente quer que aquilo é legal, que todo mundo falou, que é bom, tal, papapá. Daí a gente entra, aí o negócio começa a desgovernar. O negócio desgoverna e a gente faz o quê? A gente fica assustado, a gente fica com medo e a gente não pede ajuda. Afinal de contas, o carrossel é bom? Tá todo mundo vendo que eu tô bem? Tá todo mundo vendo que o carrossel tá rodando? Que eu tô aqui nesse parque famoso? Que tá todo mundo olhando? E eu não peço a ajuda de Deus. Por quê? Porque eu estava ali satisfazendo a minha alma. E o meu ego não me deixa pedir ajuda do Senhor. E tantas vezes a gente pede para entrar no carrossel, entendeu? Tantas vezes a gente pede. Ai, eu queria tanto ir lá, eu queria tanto estar lá, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto aquilo para mim, satisfazendo a nossa alma, satisfazendo o nosso ego. E aí, quando acontece, a coisa não é bem daquele jeito que a gente olhava que acontecia, a gente não, que quando a gente está de fora a gente não conhece os perigos das coisas de dentro. E aí o que acontece? O negócio começa a desgovernar e a gente sou eu recusando obstinadamente permitir que Deus, com sua mão forte e graciosa, me salve, me guarde e me sustente. As escrituras ensinam que a mão de Deus pode sempre alcançar-nos, e ao fazer isso, realiza uma coisa, ela nos consola, realiza uma coisa, ou ela nos consola ou nos corrige. E é isso que me chamou bastante atenção. Sua mão nos corrige quando pecamos e tentamos ocultar o nosso pecado. E a sua mão nos sustenta quando estamos prontos a desistir e não podemos continuar. A sua mão nos guia quando perdemos o rumo e precisamos de orientação. A sua mão nos molda quando nos sentimos sem propósito ou valor. Quando os dias parecem mais escuros, eu lembro da mão consoladora de Deus. É surpreendente esse toque, quando este toque terno, quanto que esse toque terno pode significar. Então, esse capítulo foi o que mais me chamou a atenção. Pode falar. Oh, Sua voz ficou baixinha agora no final. ficou? Estão ouvindo ainda? Agora estou ouvindo bem. Quando os dias parecem mais escuros, eu me lembro da mão consoladora de Deus. É surpreendente quanto esse toque terno pode significar. Então vamos lá. Entrando no toque termo. O Ron, ele cita uma história a respeito do Joey
Knapp, acho que é isso. Knapp. Ele era uma pessoa avarenta, briguenta, né? Ele era motorista de caminhão de bebidas, então uma pessoa meio problemática. E um dia, o caminhão dele quebrou em plena neve, de frente com uma igreja, né? Essa mão consoladora, né? E no final vocês vão entender o que eu vou falar, porque esses dias escuros, né? Esses dias que parece que tudo dá errado, a gente tem a mão consoladora de Deus. E com o Joey aconteceu isso, né? O carro quebrou, nevando, em frente a uma igreja. Ele decidiu entrar. E nesse dia ele se converteu a Deus. E foi tão maravilhoso o que o Senhor, a forma como o Senhor alcançou o Joey, que ele se tornou. Ele deixou de ser caminhoneiro, né? E se tornou o pastor da maior igreja protestante de uma cidade da Colômbia. Né? O nome da cidade era muito difícil, então não coloquei. E ele sempre pregou e enfrentou tudo que fosse necessário por causa do evangelho. Só que ao mesmo tempo que ele tinha essa impetuosidade para pregar, essa forma, ele também tinha a ternura, né? E essa ternura que havia nele, o Ron diz que a única lembrança, assim, é a lembrança mais forte que ele tem do Joey, porque a esposa do Joey estava internada numa clínica de repouso, né? E ele estava sempre ali, todo dia, indo lá visitá-la. Eu imagino que ela estava nessa clínica de repouso, até mesmo por causa do ministério dele, né? Porque eu acredito que ele precisava viajar, coisas assim, e ela precisava para não ficar sozinha, porque ele fala do medo dela de ficar sozinha, né? Então acredito que ela estava nessa clínica por esse motivo. Porém, ele estava sempre ali, do lado dela, mostrando para ela que estava presente, né? E ele apertava a mão dela bem forte para Ai, perdoa, gente, peraí, desculpa. para acalmar os temores da esposa, né? E é assim que Deus faz conosco, né? Às vezes os dias escuros, as dificuldades, todas essas coisas é para justamente nos transformar e assim como Joey com a esposa, né? O Senhor ele quer segurar forte na nossa mão e nos acalmar dos nossos temores. E o Ron ele fala algo bastante interessante que é sobre como é a vida cristã, né? Ele fala que a vida cristã é muito simples, né? E ele fala que a vida cristã é Deus nos segurando e nós segurando em Deus, né? Nós agarrados nele. Isso é vida cristã. Que as pessoas complicam um pouco a vida cristã e eu acredito que realmente muitas pessoas na busca de conhecimento, que é importante, né? O Ron ele fala que é bom, né? O conhecimento, mas que a gente precisa ser cauteloso com isso, porque muitas vezes a gente começa a querer complicar a vida cristã com tanto conhecimento. E sendo que viver com o Senhor é uma intimidade, né? E a gente precisa tomar cuidado para não perder, né, a essência do viver com Cristo. E com isso, né, essa simplicidade, aonde que nós encontramos, né? Ron ele fala e cita, né, o texto que os discípulos estão ali questionando Jesus sobre quem é o maior.
no reino dos céus. E Jesus pega uma criança, coloca nos braços, né? E fala que nós devemos ser como essas crianças, né? E a gente precisa querer o colo do pai, a gente precisa querer estar com o pai e dar as mãos, pai, ter essa inocência. Essa semana teve um vídeo que bombou aí essa semana que passou, bombou no Instagram, no Facebook. Eu sei que para todo lado esse vídeo caía na minha mão. Eu vou pedir para a Rô colocar, mas ele é o exemplo mais, assim, acho que foi um dos vídeos mais lindos que eu já vi, demonstrando essa inocência. Pode pôr, Rô. Você tá muda, Fabi? Eu mutei para não atrapalhar o vídeo. Esse vídeo foi um dos vídeos mais lindos que eu já vi, porque quantas e quantas vezes a gente vai para as coisas inúteis, né? E Jesus às vezes quer brincar com a gente e a gente está ocupado com tantas coisas. E a inocência dessa criança, né, nos mostra que o porquê que o reino do céu é para ela. Assim, ela não estava preocupada em ser a maior. E aí no vídeo eles iam apostar uma corrida. Eu também não vi o menino dizendo que ia ganhar, né? Mas eu imagino que a mãe deixou ele ganhar e Jesus deixou os dois ir na frente, porque é isso que ele quer de nós, né? Essa simplicidade. Para o menino ter falado dessa forma, né? Pare com essa coisa inútil, gente. É muito claro que foi o Espírito Santo ali. Sim. E só que assim como tem essas crianças inocentes, a gente também tem aquelas crianças rebeldes, né? Quem que já não viu uma mãe, uma criança fazendo birra no mercado, querendo tomar os próprios caminhos, né? Porque a gente vê com um filho que é mais teimoso, né? Eu, como tenho dois, então tem um que é mais obediente, o outro que era mais teimoso. Você fala, não faz isso, ele vai lá e faz. Não sobe aí, não sobe aí, não sobe aí, blum, caiu pro chão. E a gente fica triste, né? Assim como o Senhor também fica. Porque quando nós tentamos mostrar um caminho diferente para os nossos filhos, assim como Deus, a intenção é a proteção, né? Isaías 62:5 diz assim, ó, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Então,
o Senhor quer nos proteger, quer nos amparar, quer nos dar a mão para que a gente fique seguro, né? Ele quer firmar os nossos passos, ele quer nos sustentar, né? E a gente muitas vezes está nesse lugar de criança rebelde, que quer subir na árvore enquanto o Senhor está vendo ali que o galho vai quebrar. Então, nós queremos ser independentes, aquilo que a Rô falou, né? Nós não reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus. A gente quer fazer tudo sozinho. E Ron, ele ilustra essa situação com a história de um menino que, na hora do culto, na igreja, ele tenta abrir uma porta e ele não consegue, ele força, até que ele decide arrombar a porta, igual nos filmes, corre para trás, vem e pá, bate na porta e ele cai para o chão bruscamente. E além dele não conseguir abrir a porta, né, ele deve ter se machucado ali, e as pessoas tentavam ajudar ele e ele não aceitava ajuda. Ele ainda continuava insistindo em não aceitar ajuda para se levantar, né, o orgulho ali. Que muitas vezes nós fazemos isso quando a gente não obedece uma direção de Deus e acaba dando errado, e alguém vem e tenta nos ajudar, a gente ainda fala que não quer ajuda, não quero, né? Tá tudo bem, né? Deu errado, eu tento de novo, mas eu não quero ajuda. E sendo que o Senhor nos ajudar é tão fácil. Nessa história desse menino, o Ron, ele ri muito, né, com a situação do menino, mas aí de repente ele levanta, vai lá, vira a maçaneta, abre a porta e o menino ficou olhando assim para ele, tipo, era tão fácil assim. E para Deus é assim, né? Ali o Ron é a representação de Deus na nossa vida. Para o Senhor é tudo muito fácil. E Ron, ele coloca assim, que o Espírito Santo, ele habita em nós e nos encoraja. Mas é a sua mão forte que está ali, como nós quisermos. E na hora que eu li isso, né, eu parei para pensar em como nós decidimos aceitar essa mão estendida de Deus. Por quê? Porque essa ajuda de Deus, ela pode vir através, né? Eu vou citar aqui como o Ron colocou no livro, né? Como um velho amigo, um novo amigo, um irmão da igreja, um colega de trabalho, alguém da nossa família. Então, nós não precisamos pedir que ele estenda a mão, porque ela está estendida. Nós temos apenas que aceitar. Porque muitas vezes essa mão que nós precisamos aceitar é justamente pedir ajuda. E muitas vezes essa ajuda ela vai vir de pessoas. Então nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes nós somos orgulhosos e não pedimos ajuda. E eu queria contar para vocês, eu até falei para a Rô, que o Senhor, ele sempre me dá um testemunho para confirmar aquilo que eu estou estudando, né? No sábado de manhã, eu estava indo trabalhar e meu carro simplesmente apagou. E eu joguei o carro assim pro acostamento, né? Era uma vicinalzinha. E fiquei ali tentando ligar para o mecânico para ele me socorrer. De repente passou um carro e parou um pouco à frente e começou a dar ré. E eu, alguém que vai oferecer ajuda, né? Aí abre o vidro do carro, quem era? Meu pastor. Aí ele olhou para mim e falou: o que aconteceu, Fabi? Falei: pastor, meu carro
simplesmente parou. Aí ele falou, olha, e assim, há uns 50, 100 metros, talvez, ficava, ele tem um lava-jato, ficava o lava-jato dele. E ele falou assim, olha, Fabi, eu vou empurrar o carro e você solta, deixa ele ir na banguela, para ele conseguir chegar até o lava-jato, que eu vou te levar no serviço. E aí você liga para o mecânico, pede para o mecânico vir buscar o carro no lava-jato. Falei, tá bom. Agradeci, louvei a Deus ali, né? E o senhor ali segurando minha mão. Aí fui trabalhar, tentei falar com o mecânico, e o mecânico ele respondeu, disse que iria lá tal, só que ele não tinha a hora certa para ir, porque o carro estava, porque a oficina estava lotada. E apesar de ser sábado, ele ia trabalhar até mais tarde, mas que a hora que ele terminasse, ele ia buscar o carro. Aí ele chegou, foi buscar o carro pegou, porque ele ia ter que puxar o carro, né? E ele não achou, ele estava de moto, ele não achou um carro para poder rebocar o meu. Aí ele foi até lá para pedir para o meu pastor para guardar o carro no lava-jato. Só que aí ele pegou, bateu a chave, o carro pegou, ele falou assim, não, o carro pegou, eu vou levar para a oficina. E ele foi indo. Aí, tipo, o carro andou, tipo, 1 quilômetro, parou de novo. E ele ficou tentando fazer esse carro pegar, e nada desse carro pegar, e ele me ligou, era meia-noite. Ele falou, Fabi, não tem jeito. E naquela hora eu falei assim, eu não tinha estudado, não tinha lido ainda a lição. O senhor estava me dando a lição antes da lição. Aí o senhor pegou e falou assim, aí eu peguei e falei para ele no telefone, eu falei assim, ó, Leandro, faz o seguinte, fecha o carro e vamos entregar nas mãos de Deus. Que deixar que o senhor cuide. Porque não tem o que fazer. O rapaz já estava lá trabalhando desde as 6 horas da manhã, já era meia-noite, não tinha ido para casa, não tinha tomado um banho. Eu ia fazer o quê? Eu falei assim, não, Leandro, vai descansar, amanhã a gente vê isso. E eu fiquei com aquele coração apertado, só falou, fiquei a noite inteira, Senhor, cuida do meu carro, cuida do meu carro. Ele não tem seguro, ele, né? Aí, de manhã, eu acordei e comecei a fazer o estudo, né, desse capítulo. E aí chegou nessa parte do pedir ajuda, porque eu não queria pedir ajuda para o meu pastor de novo, porque eu falava assim, eu vou incomodar de novo, né? E só que ali naquela hora o senhor me mostrou quem era a pessoa que ia me ajudar. E aí eu liguei para a Lúcia, para a pastora. E eu falei, Lu, vamos lá comigo e tal. Ela, não, para ontem, só falar a hora. Aí nós acabamos indo, né? Lá buscar. Aí o carro pegou e não morreu mais. Nós trouxemos o carro, ela só me seguindo para se morresse. E aí o senhor começou a falar comigo, né? Dessa questão da humildade, de que muitas vezes a gente precisa da ajuda das pessoas, sim. E que a mão estendida dele, né? Pode ser um irmão que vai nos ajudar em algo. E o mais lindo, né? Que o senhor guardou o meu carro sem nenhum toquezinho. Ele trabalhou a noite inteira ali cuidando do meu carrinho. E preparando tudo já para o dia seguinte, né? Porque aí a gente ainda teve a tranquilidade, porque gente, eu sou tão orgulhosa que eu ia pagar um guincho para ir buscar o carro para não pedir ajuda para ninguém. Com tantas pessoas que poderiam me ajudar ali. O carro quebrou perto da casa da Lúcia, inclusive. E para não pedir ajuda para ninguém, né? Eu estava ali disposta a contratar um guincho de domingo, super caro,
por não pedir ajuda. Então, assim, mais uma vez, nesse capítulo, o Senhor mostrou o quanto Ele quer segurar nas nossas mãos. Ele quer segurar nossas mãos, como disse o Ron, mais um pouco, só mais um pouquinho, né? Só até a eternidade. Ele quer estar segurando as nossas mãos. E Ele provou, mais uma vez, que Ele trabalha no turno da noite. E é isso, meninas. Espero que esse livro tenha falado com vocês o tanto que falou comigo, porque falou, hein? Esse capítulo, assim, foi, acho que um dos mais... Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas todos os capítulos a gente fala assim, não, esse capítulo foi o mais. Esse capítulo foi o mais. Porque tá só progredindo, né? O mais. Só aumentando. Esse capítulo fala bastante sobre orgulho, né? Sim. Sobre autossuficiência. Eu não. Isso aqui. Para que eu vou falar com Deus isso? Não preciso falar com Deus isso. Ele já sabe. Ele não sabe que o carro estava lá, enguiçado, perto da casa da pastora Lúcia? Por que ele não fez o carro funcionar? Que às vezes o Senhor está esperando da gente a humildade em aceitar a ajuda do outro. A humildade também em pedir ajuda para ele. Por isso que ele fala, né, durante o capítulo ali, ele cita as crianças, né? Se alguém quiser vir a mim, que seja como essas crianças que aqui estão, humildes, né? E ele vai dando ali, né? Vai discursando e falando sobre isso. E eu vou falar uma coisa para vocês: cada capítulo que passa, cada devocional do ADG que eu faço, eu descubro o quanto orgulhosa eu sou. Jesus amado. Hoje, ainda, na hora que eu cheguei aqui em casa, que estava tudo atrasado, aí eu fui orar com meu filho antes de vir para cá, porque ele ia jantar, então eu fiz uma oração rápida com ele. E eu falei assim, Senhor, me ajuda nessa aula de hoje, porque eu vou precisar. Porque eu ainda não estou tratada nessa área. Então, o Senhor me ajuda lá, fazendo favor. E o Senhor dá para a gente, bem no dia que a gente vai, que a gente está lendo, né? E a gente está sendo tratado, né? No assunto, ele dá as experiências para a gente, para complementar. Olha, é tipo assim, para provar que é real. Para vocês verem. E o capítulo fala sobre criança, coração humilde. A gente acabou de escutar, orar pelas crianças e escutar a Michelle falar que a classe dela estava endemoniada, né? E aí, infelizmente, eu não tinha conseguido ler esse capítulo. Eu não ia nem entrar porque eu não li. Tá vendo? Tá vendo? Tô lendo todos eles bonitinho, mas aí eu falei, não vou entrar porque eu não consegui ler. Aí eu falei, não, eu vou entrar porque eu preciso entrar. Falei, não tem problema, depois eu leio ele junto, ele, né, com o próximo junto. É aí que a gente faz igual a Camila Barros fala, confunde o inimigo e fala, não, eu vou entrar, eu tô bem, vou tomar um banho, vou dar um O inimigo já vai estar comemorando que você não ia entrar. Amanhã você já vai chegar lá abençoando, você pega, já leva, já. Não, amanhã já foi me falando aí, quando vocês estavam falando, Deus já foi me falando o que eu tenho que fazer. Vou chegar falando que eu sonhei com Deus já. É isso aí. Que eu sonhei com Deus e que ele me falou isso, que ele me falou aquilo, e que a gente vai saber, né? Eu vou sonhar também e ele vai me dar a orientação certa. Não já é? falei quando vocês estavam falando, já estava pensando aqui, já sei tudo já. É isso aí, chegar lá amanhã, já chega já desenhando o arco-íris na lousa. E esse aqui não é dos gays. Não pode falar isso, que lá tem filmadora. Mas você pode falar, olha, esse aqui é um arco-íris. Sabe o que é um arco-íris, cambada? Sabe o que é um arco-íris? É o símbolo da nova aliança. Daqui para frente tudo vai ser diferente. É isso aí. Entendeu? Gente, falar em arco-íris, eu vou aproveitar o gancho. Vocês viram uma fotografia que foi tirada do céu, né? Assim, eles estavam numa nave, né? Bem assim, e que eles conseguiram filmar o arco-íris.
Não, O eu não arco-íris vi. não é um arco, ele é uma aliança. Então, é o símbolo da nova aliança. Ele é colorido e ele é uma aliança, assim, que se forma ao redor da Terra. E, A não coisa tem, mais linda. não tem Você como, viu, Aninha? não tem começo e não tem fim. É, Né? Então, assim, é isso, gente. Deus é muito, muito lindo. Ele é muito maravilhoso mesmo. Toda semana ensinando a gente um pouquinho de cada coisa, né? É, e por coincidência ou não, o Top Glitter Rosa daqui do Canadá está estudando a mulher de Cananeia essa semana. Então, também falando, né, sobre a humildade da mulher de Cananeia, né? E bem hoje caiu assim no meu colo, né, a situação de uma pessoa que está passando por necessidade, que muita gente vem para cá sem estrutura e acaba, né, precisando de um apoio. E eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo, né? Deu uma lição dessa aqui no Deus Trabalha no Turno da Noite e a mulher da Cananeia, de Cananeia, nessa semana. Então, é só para a gente ver, enxergar que é o Senhor falando com a gente. Deixa o orgulho de lado. Não alimenta sua alma, porque a nossa alma tem hora que dá vontade de catar uma, como eu disse no começo, né, da oração. Vamos orar para Deus dar paciência para a Michelle, que se der força ela vai matar um lá. Então, mas isso é a nossa alma falando, né? A gente vai pedir o quê? Força para o Senhor te dar coragem de enfrentar e poder vencer essa batalha. Mas o inimigo já foi derrotado, em nome de Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, é isso aí, Lê. Seja forte e corajosa. segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Não, Nos transformar igual a Jesus. é isso aí. Qual é o propósito? Ficarmos mais parecidas com o Senhor. É por isso que o Senhor deixa certas coisas acontecerem, né, na nossa vida, para nos deixar mais parecidas com Ele. Mais uma lição dessa semana sobre humildade, sobre vencer o nosso orgulho, o nosso ego, né? E foi muito bom esse capítulo. Alguém mais quer falar? Não? Então eu vou encerrar a gravação. Obrigado, Fabi. Foi bênção. Eu só quero falar um negocinho. Antes de encerrar a gravação? Não, pode encerrar. Encerra então. Então tá.